Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, para estudarmos juntos a palavra de Deus. E é muito bom termos esse momento com a palavra do Senhor, ouvirmos os conselhos que Ele tem para nós e que, com certeza, darão à nossa vida plenitude da Sua presença, porque onde Deus está é o melhor lugar. Não precisamos de mais nada, a não ser da presença do nosso Senhor, para superarmos todas as dificuldades que temos vivido nos últimos dias. O nosso Deus nunca falha e o seu coração é cheio de benignidade. E é sobre isso que nós vamos estudar mais um mandamento de Deus que é fundamental para a mutualidade, para o exercício da mutualidade, que é: sede benignos uns para com os outros. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nesse momento e que seja uma bênção, mais uma vez, o estudo da sua palavra. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de falar contigo, de escutá-lo através da tua palavra. Guarda-nos, Senhor, e que este momento seja iluminador, esclarecedor para a nossa caminhada contigo. E que, ao caminharmos pelas estradas deste mundo, sejamos sempre bem-aventurados, porque andamos segundo os teus mandamentos. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, essa lição de hoje tem uma novidade. No ponto 3, nós teremos a participação de 3 irmãos nossos. Ouviremos 3 versões sobre a benignidade do Senhor, sobre como podemos expressar a benignidade. E vocês vão ver que nossa aula será enriquecida pela presença da irmã Nívia, da irmã Maria Alice e do nosso querido também Tiago Coppe, que a participação dele será uma bênção, nós já sabemos. O que eu quero e peço é que você preste bastante atenção e desfrute desses ensinamentos que o Senhor tem colocado na vida de todos nós através desses estudos. O texto que nós temos como base é Efésios 4, 31 e 32, que diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Todos nós somos fruto do amor de Deus e do perdão de Deus. Só temos comunhão com Deus, com o nosso Pai, porque Ele propiciou essa comunhão através de Cristo Jesus, fruto do seu amor. Não é mérito nosso desfrutar da companhia do Senhor. É graça, é bênção do Senhor. O autor começa destacando que algumas doutrinas bíblicas ainda não foram bem compreendidas pelos homens. O nosso pastor, nos últimos meses, pregou insistentemente, que é assim que Deus nos manda fazer, a tempo e a fora de tempo, sobre a salvação. E ele ampliou a versão que nós temos estudado a vida toda sobre salvação, dizendo que nós somos salvos por Jesus e que, sendo salvos,
nós somos também chamados a sermos discípulos de Jesus. Esse é o convite de Jesus para a salvação. É que sejamos discípulos dele e façamos mais ainda discípulos de Jesus. E para fundamentar essa ideia da incompreensão de algumas doutrinas bíblicas, o nosso autor sugere o texto de Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele frisa aqui o versículo 10 de Efésios 2, dizendo que nós somos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo. Ou seja, temos também aí uma nova vida em Jesus Cristo, para boas obras. Aqui não é busca de mérito para a salvação, queridos. Não cremos nisso. Mas cremos que um discípulo de Jesus Cristo produz coisas boas, porque o nosso mestre nos ensina a fazermos coisas boas, a abençoarmos aqueles que convivem conosco e, principalmente, aqueles que Jesus tem colocado no nosso coração para multiplicarmos o seu reino. Você tem na sua mão, com certeza, aí um cartãozinho de oração, lembra? Que o pastor sugeriu que nós fizéssemos um cartãozinho com 5 nomes. Então, aqueles 5 nomes são para que você não se esqueça que você deve discipular. Não só aqueles 5, mas é o desafio daqueles 5 no momento que você está vivendo. Se você tem esse cartão, provavelmente você tem exercido o discipulado com eles, orando, conversando, procurando conhecer cada vez mais o seu irmão. Essas obras são evidência da nossa fé. A obra do discipulado é evidência de que você é um discípulo obediente de Jesus, porque ele nos ensina a isso. E ele nos ensina a fazermos a prática do discipulado em amor. Não há como cumprirmos o mandamento de Jesus sem amor, porque ele é o amor. Então, ao cumprirmos os mandamentos de Jesus, o mandamento de sermos discípulos, a ordenança, nós fazemos isso cheios de benignidade no coração. Assim como fez nos estudos anteriores, sobre carregar as cargas uns dos outros, sobre a hospitalidade, o nosso autor destaca que a benignidade também é um mandamento de Jesus. E, como consequência do amor de Jesus por nós, nós teríamos 2 obrigações nesse sentido, que são obrigações já naturais de um discípulo de Jesus, A primeira que ele destaca se encontra na primeira carta de Pedro, versículo 2, 9, onde ele diz que nós devemos oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus. O texto de Pedro diz o seguinte: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No exercício da benignidade, nós mostramos
quem é Jesus, quem é o nosso Salvador, aquele que nós entregamos a nossa vida a Ele. É uma consequência natural do servo de Jesus Cristo. Mostrar ao mundo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E todo o ensinamento de Deus, para nós, é uma ordenança, um mandamento. E nós queremos cumpri-lo. E cumprir a benignidade só torna o nosso ambiente e a nossa vida mais agradável. Nós quando a gente age com bondade, quando nós agimos com bondade, o nosso meio se torna bondoso. E mesmo que ele não seja totalmente bondoso, a nossa bondade se espalhará ali. Então, oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus através da benignidade é uma obrigação do discípulo de Jesus. Ele destaca também que praticar o bem para o nosso próximo deve ser mais uma obrigação do crente, como consequência do amor de Deus por nós. E o texto de Tiago 1:27 diz: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nós devemos ser influenciadores do mundo. Se o mundo não nos trata com bondade e benignidade, nós devemos tratar assim todas as pessoas, para que o mundo veja a diferença entre o discípulo de Cristo e aquele que não é discípulo de Cristo. E essa diferença, fundamentalmente, é o amor. Agindo com benignidade, nós demonstramos quem Jesus é. O autor deixa aí uma reflexão para a gente fazer. O que nós temos colocado como substituto para o amor em nossa religiosidade? Pense bem, será que a nossa religião se tornou um ato sem amor? Como foi que isso aconteceu? Repense a sua prática religiosa, se ela é coerente com os princípios de Jesus Cristo, se ela é recheada de amor e benignidade. Assim, o mundo saberá quem é Jesus, quem é o nosso Salvador. Na segunda parte do nosso estudo, no ponto 2, o autor chama atenção para as seguintes perguntas. O que significa para você dizer que Jesus é bom? Poderia você alistar os atos de bondade de Jesus para com sua vida? Quando você se sentiu muito amado por Deus? Porém, antes dessas questões naturais até da insegurança do ser humano, e que é bom fazermos para a solidificação da nossa fé, ele sugere, vários exemplos da benignidade de Jesus revelada em seu amor, na sua compaixão, na sua simpatia, no perdão e no seu amor sacrificial. Vamos ler cada texto desse e refletir um pouquinho sobre o exemplo de Jesus na benignidade, no amor. O primeiro, ele fala do amor de Jesus. E ele usa o texto de João 13, versículo 1, que é aquele texto em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. João 13, 1 diz assim: antes da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai.
ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Esse é o exemplo. Não tem limite para o amor de Deus. Se você tem dúvida se deve agir com benignidade em alguma situação, descarte logo essa dúvida. Haja em amor. Você nunca vai se arrepender disso. Nunca nos arrependemos de amar pessoas. Nunca nos frustramos, porque o amor não espera retorno. Então, queridos, ame, demonstre benignidade baseada no amor de Jesus por você. Também pela sua compaixão, e ele cita Lucas 7,13, que diz: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Quantas vezes nós percebemos quem está ao nosso lado e sentimos compaixão, sofremos junto com a pessoa? Você também nunca vai se arrepender de olhar os outros com amor e compaixão e perceber sua tristeza, sua alegria, sua necessidade. Chegue junto, porque assim você vai demonstrar benignidade. O autor também destaca a simpatia de Jesus Cristo, que é muito parecido com a questão da benignidade, aliás, da compaixão. Você sentir o mesmo, ter o mesmo pathos, né? O mesmo sentimento, a compaixão. E diz assim, João 13, 35 e 36. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Jesus estava chorando pela tristeza da perda de um amigo. Jesus demonstra sentimento com aquela família enlutada e também com a tristeza de perder um amigo. Jesus aqui demonstra sua compaixão, sua simpatia para com as pessoas, para com o momento que ele estava vivendo. Seu perdão é expresso aqui em Lucas 26, 34. Diz assim, Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Enquanto as pessoas estavam preocupadas com a roupa de Jesus, no cumprimento da crucificação do Cristo, em humilhá-lo, ele demonstra amor e perdão. Perdoa-lhes, Senhor. Que seja também essa a sua atitude no exercício da benignidade. Demonstre perdão. Ame, seja benigno. E a última citação que o autor nos apresenta como supremos exemplos de Jesus Cristo sobre benignidade, ele cita João 10:11, que diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Isso você só vê em Jesus. O bom pastor é aquele que sacrifica a sua vida pelo outro. Esse é o exemplo que nós temos. Então, não se sinta magoado, frustrado, porque você não tem o retorno das pessoas. Exercite benignidade. Ame. O bom pastor dá a vida
Então, quer exemplo maior que esse para sermos benignos? Que a benignidade seja abundante no nosso meio e que sejamos amáveis e benignos uns com os outros. Para o terceiro ponto da nossa lição, preparei uma surpresinha para vocês, que eu quero ver se eu consigo manter essa constância de convidar irmãos para participar conosco. O autor enumera o terceiro ponto como modos de se expressar a benignidade. Então eu convidei 3 irmãos para pontuarem o que eles pensam sobre a prática e a expressão da benignidade. Vamos ouvir e depois nós voltamos para a conclusão da nossa lição. E agora, então, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. A benignidade, no meu entendimento, ela precisa sair do campo apenas filosófico ou psicológico. Mas a benignidade, ela deixa de existir se ela não tiver atos concretos. Então, para que a gente tenha esse exercício de benignidade, é necessário muito amor ao próximo, um interesse genuíno pelas necessidades daquela pessoa também. Então, se aproximar dele, orar com ele, perguntar se tudo vai bem, não julgá-lo, acolhê-lo, oferecer ajuda. Se a pessoa precisa de uma ajuda, de um prato de comida, de um agasalho, de uma palavra de afeto, de amor. E muitas das vezes, irmãos, a benignidade é chorar junto, dar aquele abraço acolhedor. É hora de todos nós demonstrarmos a benignidade. Vamos entender o sentido da palavra benignidade. A origem desta palavra é grega e ela também significa bondade. E diz assim o dicionário: o Espírito Santo produz nos fiéis atitude de doçura ou bondade, pondo o amor em ação. A bondade é uma qualidade da atitude e das ações graciosas de Deus para com o pecador. A bondade faz parte do caráter de Deus, porque Deus é bom. O dicionário de Paulo e as suas cartas, da editora Vida Nova. Então, como nós podemos praticar a benignidade? Através das nossas atitudes, das nossas intervenções em ajuda àquele que precisa. Por exemplo, podemos levar alimentos, podemos pagar contas, podemos arrumar empregos para a pessoa, podemos consolar, podemos orar, podemos ficar apenas do lado ouvindo, podemos levar roupa, podemos visitar quando estão doentes, levar palavras de esperança, levar palavras de ânimo. Enfim, há tantas coisas que podemos fazer para poder praticar a benignidade. E assim estaremos praticando, através dessas nossas atitudes, vamos fazer resplandecer o amor de Deus em nós. Oi, Rubens. Obrigado pelo privilégio de poder trazer esse ponto 3 que diz os modos de se expressar a benignidade. É incrível que a sociedade onde nós estamos presentes nos dá uma oportunidade a cada dia de expressarmos a benignidade, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos toca e aquilo que a gente pode oferecer aos outros. Você já deve ter tocado no ponto de que fé sem obras é morta, elas caminham juntas. De fato, o que nós podemos ver é como fazer isso. Tem pessoas que têm necessidade na nossa sociedade, e necessidade material. Se Deus nos abençoou tanto com recursos, por que não poder compartilhar com essas pessoas? Ah, mas é fruto do meu trabalho? Que bom! Deus abençoa a sua vida através do seu trabalho. Mas Ele quer fazer de você uma bênção na vida de outras pessoas. O Senhor nos criou para relacionamento. E que coisa boa é se relacionar não apenas com Ele, mas com os outros. E isso também traz, de certa forma, uma paz no relacionamento conosco mesmo, né? Seja dando de comer, seja dando de beber, dando o que vestir, visitando aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de uma palavra, ou até mesmo aqueles que estão um pouco mais acanhados para se chegar ao grupo. Por que não convidar essas pessoas e fazer com que todos se sintam bem? E muitas das vezes a gente tende a confundir isso achando que a igreja hoje em dia não faz mais isso.
Muito pelo contrário. De fato, quem é a igreja? Somos nós. Então, começa em mim, começa em você, começa em todos nós. A grande oportunidade de sermos bênção na vida dos nossos irmãos. Deus abençoe vocês. Valeu! Ouvir os nossos irmãos sempre enriquece a nossa vida, né? A nossa aula. Que bom, eu agradeço aqui a Nívia, a Maria Alice, ao Tiago. Obrigado pela participação de vocês. Mas vamos concluir a nossa lição. Que devemos ser benignos uns para com os outros, porque o nosso Salvador é assim conosco. A expressão da benignidade do nosso meio só contribui para a multiplicação do reino de Jesus. E que esse reino seja multiplicado em muitas outras vidas e que todos tenham a abundância que nós temos em Jesus Cristo. Abundância de amor, de benignidade, de bondade. Deus nos abençoe. Até a próxima. Até mais.